Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Eu prometi a vós, irmãos, que eu estaria gravando uma mensagem falando acerca de batalha espiritual, como vencer espírito familiares, espírito hereditário. Então eu vou ler livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante, onde está escrito assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Eu quero, amado, através deste versículo, comentar com vocês acerca do poder que nós temos adquirido para batalhas espiritual. Mas para isso, amado, eu preciso vos falar algo acerca de jejum, que a Bíblia não nos diz que devemos, não existe nenhuma doutrina bíblica onde é obrigatoriamente praticarmos o jejum. Mas existe uma passagem onde o próprio Senhor Jesus, em Mateus 17, verso 21, onde ele disse para os discípulos que esta espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, verso 21. Então, nós, amados, precisamos aprender que é hora de resistir ao mal. Se você, caro ouvinte da Palavra de Deus, tem enfrentado luta, você já ordenou que o mal bata em retirada, você já orou, já resistiu a esse mal, você já declarou guerra contra esse mal, você já clamou a presença de Deus, mas ainda existe coisas que precisa ser eliminado da sua vida. Então é hora de adicionar o jejum à sua tática de guerra. Existem certas fortalezas demoníacas que são fortes, eles não admitem abandonar a sua vida, eles não querem sair da sua vida, e não existe nenhum atalho para você se libertar deste mal. Então é preciso jejuar, é preciso se humilhar até que a dificuldade se quebre e deixe de existir em sua vida. Então, o jejum, ele nos dá a capacidade de resistirmos ao mal que está muitas vezes atuando. Sabemos, amados, que temos enfrentado inimigos que são perversos. Nós temos enfrentado uma hoste espiritual da maldade. Então há diferença entre os demônios. Há demônios que são mais fortes, são perversos. Há demônios que são impuros, são teimosos.
Há demônios que são mais fortes, são atuantes. Existe hierarquia entre os próprios demônios. Existem demônios que são habilidosos, amados, são inteligentes, são sagazes. Quanto mais você resiste a ele, mais ele te enfrenta, mais ele procura destruir a sua vida. E a presença de um demônio em um lar, em uma família, em uma vida, ele traz dificuldade. Existe espírito que vem de gerações em gerações e acaba sendo mais difícil remover, pois ele muitas vezes possuía um parente nosso no antepassado e começa a passar de gerações em gerações, trazendo maldade. Ele está enraizado no DNA da família muitas vezes. Então se torna mais difícil, pois ele criou raízes profundas, se tornaram profundo. Existem demônios que têm trazido mal desde os nossos antepassados. Existem demônios que acabam fazendo com que as pessoas sejam orgulhosas. Existe espírito de bruxaria, existe espírito de pobreza, existe espírito de miséria. E que muitas vezes vem causando miséria desde o nosso antepassado. E que só pode ser expulso com alto nível de fé. E às vezes parece que tais demônios jamais poderão ser removidos, de modo que as pessoas desanimam, se frustram, ficando com a sensação de fracasso. Conhecemos a história de Mateus 17, onde os discípulos de Jesus encontraram um menino endemoniado e não conseguiram expulsar o demônio que estava atuando no corpo daquele menino. E a palavra de Deus nos conta que isso ocorreu por falta de fé. Isso que nos impede muitas vezes de lidar com essas fortalezas. É preciso ter fé, amado, para remover o inimigo que está atuando muitas vezes no seio da nossa família. O jejum, amado, ele ajuda a superar a falta de convicção e torna a fé mais forte, torna a fé mais real. Esta é a combinação sobrenatural que Jesus indicou aos seus discípulos em Mateus 17. Ele diz sobre oração acompanhado de jejum. Não estou dizendo que você vai ganhar ponto com Deus se você jejuar. Nem que você estará garantindo as bênçãos divinas. Eu já vos disse que não há uma doutrina sobre jejum. Não se deve jejuar muitas vezes para alcançar a salvação. Existem pessoas que dizem: estou fazendo uma campanha de jejum para que Deus liberte o meu filho, para que Ele salve meu filho. A salvação não exige sacrifício, ele exige aceitação. Você tem que aceitar aquilo que foi dado para você gratuitamente. Tem pessoas que jejuam para agradar a Deus. Tem pessoas que jejuam para não perder a salvação, para não ficar fora do céu. Não existe lei que diga que você acabará no inferno se não jejuar. O jejum é feito
em o nome do progresso e do reavivamento, em o nome do Senhor Jesus, para a bênção da família. E todas as pessoas que jejuam, muitas vezes jejua para ver a sua família prosperar. Pois precisamos nos armar, amado, contra o inimigo invisível, e as armas desta guerra, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Existem situações que exigem que venhamos jejuar. Existem situações que exigem que nós venhamos orar. Não há como escapar, amado. Alguns tipos de espírito, alguns tipos de demônio não desistem facilmente. Esses demônios são fortes, eles são orgulhosos, eles são arrogantes, eles são desafiadores. Eu estou falando sobre espírito que muitas vezes as pessoas dizem que são espírito hereditário, espírito familiares, espírito conhecidos que já perpetuaram na sua família, no meio da família. Então você precisa atingir o ponto exato onde este inimigo está atuando. Você não pode falhar. A sua família depende daquilo que você está exercitando, da maneira como você está exercitando a fé. Você precisa agora se colocar diante desta fortaleza do inimigo e dizer com toda clareza, dizer para o inimigo que está atuando no seio da sua família. Você precisa falar diretamente para ele que agora terminou o domínio dele sobre a sua família, sobre a vida dos seus familiares. Você precisa agora batalhar contra esse inimigo. Você deve falar para ele que você não vai deixar passar para a sua própria geração, que você agora está acabando com ele. Você precisa falar diretamente para esse demônio. Se a minha avó, o meu avô ou os meus pais não se opuseram, não te enfrentaram, se a minha mãe ou meu pai não derrotaram você, então eu vou te derrotar agora, usando a autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Você não vai passar para a geração futura. Você não vai causar problemas para os meus familiares que virá depois de mim. Eu recuso que você venha causar desgraça, pobreza, falência, que venha causar doença, que venha fazer com que meus filhos sejam rejeitados, que sejam filhos confusos. Não aceito você no meio da minha família. Então você precisa fazer algo em comum, algo extraordinário, que fuja à norma para alcançar algum progresso. A espiritualidade mediana que existe na atualidade não tem poder contra as fortalezas do inimigo. O cristianismo moderno, esse cristianismo fraco, essa pregação sem ação, essa pregação sem oração, uma pregação comum, não consegue resolver o problema. Você é religioso, você professa uma religião e não consegue resolver o problema. Então é preciso uma ação que destrua esse jugo, que destrua esta fortaleza. O jejum está disponível para isso, amado. O jejum eleva a unção em sua vida, porque mergulha você no oceano do Espírito de Deus. Quando você está jejuando, você está sacrificando, você está destruindo a sua carnalidade.
você está se fortalecendo, recebendo autoridade, recebendo poder, a fé divina. E a fé divina ganha vida quando você deixa, quando você sacrifica alguma coisa, quando você deixa de lado alguma coisa e jejua para Deus. E quando você jejuar, você verá como se tornará cada vez mais forte. Você vai receber a fortaleza. Você será capaz de seguir adiante. E nada poderá destruir esta unção, pois esta unção que está sobre você, Ele irá quebrar, despedaçar o jugo do inimigo sobre sua vida. Então, amados, nós precisamos nos fortalecer. Isaías capítulo 58, ele fala sobre como podemos jejuar para quebrar todo o jugo, para aliviar os fardos mais pesados. O jejum abre o caminho para o oprimido se libertar. O jejum quebra as algemas das trevas e traz avivamento. Quando se lida com algum problema que está sendo, aquele problema que está atuando na sua vida, que está destruindo a sua vida. Talvez você esteja lidando com algo que não saiba como enfrentar. Talvez você esteja lidando com um inimigo tão oculto que está na estranha da sua família, está dentro do seio da sua família. Então o melhor a fazer é deixar a comida de lado por um tempinho. Entre no jejum, sacrifique, ore contra este problema. E talvez ninguém possa ajudar você, talvez você não saiba como superar o problema, mas para Deus tudo é possível. Conforme você jejua e se humilha, a graça de Deus recai sobre sua vida. O Senhor se tornará sua força, Ele se tornará o seu escudo, Ele será o seu castelo forte, Ele será aquele que irá colocar seus anjos diante de você para te proteger. O que você não pode fazer na carne, poderá fazer pelo Espírito de Deus. Porque não é por força, não é por violência ou poder mundano, mas é pelo Espírito do Senhor que se remove as montanhas. É somente por meio da graça divina. Veja essa situação extraordinária, exige medida extraordinária, e às vezes as coisas só acontecem quando você se desespera. Quando cansamos da sensação de derrota, quando cansamos da humilhação, quando cansamos da pobreza, quando cansamos da enfermidade e passamos a repreender este mal, quando passamos a buscar a vitória que nunca aconteceram antes. Então vamos progredir, amados. Vamos fazer progresso que nunca antes fizemos. Vamos buscar o milagre que nunca vimos antes. Vamos expulsar o demônio que nunca foi expulso. Vamos quebrar a maldição que antes pareciam inquebráveis. Vamos derrotar os problemas de gerações que jamais foram derrotados. Vamos buscar a mudança. Não uma vez, nem duas vezes. Quantas vezes forem necessário. Se você precisa jejuar mais vezes, que isso se torne corriqueiro em sua vida, então jejue.
Não desista. Não desista. Persevere em oração. Siga em frente até ter a certeza da vitória. Até ter feito o progresso. Até perceber que alguma coisa se quebrou. Aquilo que estava te destruindo não existe mais. É preciso ordenar que o mal saia, que o mal caia por terra. O diabo deve saber que você é filho de Deus. Você precisa dizer para ele, já basta. Se eu preciso virar o meu prato e deixar ele emborcado para fazer o progresso nesta área, então eu não vou comer. Quando o seu estômago começa a roncar, diga-lhe para parar. No fim das contas, você vai conquistar a vitória. E o seu inimigo, eu estou falando sobre o inimigo espiritual, aquele espírito invisível, ele vai bater em retirada. Ele será aniquilado em o nome de Jesus. Então é preciso determinação. Nenhum demônio vai controlar a sua vida, nenhum demônio deve controlar a nossa vida, pois nós somos filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou comprado com um preço muito alto. O preço pago por Deus foi o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem o poder de libertar. A palavra de Deus diz, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não me importa quão teimoso seja o inimigo da minha alma. Não importa se ele vem rugir como um leão, nem quanto ele tente colocar a garra sobre a minha vida. Eu vou quebrar cada dedo do meu inimigo. Eu vou quebrar cada dedo deste inimigo invisível. Eu vou quebrar seu pulso. Eu vou quebrar o seu braço. O diabo vai cair por terra. Você não tem poder na vida deste meu irmão. Você não tem poder na minha vida. Você não tem poder na vida desta minha irmã. Eu estou revestido pela fé. Eu estou revestido pela graça, pela unção que destrói todo o mal. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro a libertação em toda a área da vida deste meu irmão. Você que tem destruído a prosperidade, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, que tem causado enfermidade, que tem causado doença, eu te ordeno agora, com toda a autoridade, bata em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, em atitude de adoração, em atitude de oração, pedindo, Senhor, que o Senhor se assente no trono do meu coração, como sendo Rei e soberano da minha vida. Que eu seja transformado agora em templo e morada do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo atua sobre nossa vida, trazendo libertação, unção, a unção que despedaça todo jugo, e que o inimigo bata em retirada. Este é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.